O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou. E, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Bonitas palavras aqui. João, na verdade, o Evangelho inteiro, todas as leituras profundas, nos dão uma oportunidade preciosa de uma reflexão, um aprofundamento na nossa fé. João aqui, ele coloca para nós a sua motivação ao escrever o seu Evangelho. Ele diz assim: olha, muitos outros sinais, ou seja, muitos outros acontecimentos, milagres, enfim, tive a oportunidade de presenciar ao estar na presença de Jesus. Escolhi alguns, talvez os mais significativos, para vos apresentar Jesus. E fiz isso, nos conta João, para que, uma vez conhecendo Jesus, acrediteis que Jesus é o Cristo, o Messias, o nosso Salvador, o Filho de Deus. E para que, uma vez fazendo esta experiência de acreditar, conclui João para nós, tenhamos a vida em seu nome. Fazer uma experiência de fé, fazer uma experiência de acreditar, fazer uma experiência no mistério pascal de Cristo. Semana passada celebrávamos a Páscoa. Na verdade, gosto de lembrar sempre que todas as vezes que nós participamos da missa, nós estamos celebrando a Páscoa. Nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus. Fazer a experiência do crer, como diz ali o Evangelho, constitui o acreditar na ressurreição
o ponto fundamental de nossa fé. Tudo é decorrente desse crer, de fazer a experiência com Cristo, desse mistério pascal, ter a vida em seu nome, de João. E a partir justamente desse ter a vida em nome de Cristo, Cristo ressuscitado, fazer todas as outras escolhas de nossas vidas. Celebramos então o mistério pascal de Cristo, meus caros irmãos e irmãs. Esse evangelho de hoje é um evangelho sequência. Por exemplo, semana passada, no domingo, o evangelho dizia assim, olha, de manhã, de madrugada, bem cedinho, as mulheres, primeiro dia da semana, diz lá o texto, as mulheres vão ao túmulo, encontram a pedra removida, né? O anjo fala, Maria Madalena anuncia aos outros, até os discípulos, eles vêm, diz lá o texto que chega Pedro, chega outro discípulo, ele viu e acreditou. Faz a experiência justamente do crer. Esse evangelho de hoje nos coloca nesse mesmo dia, aquele lá de madrugada, amanhecendo o dia, e esta no finalzinho, no anoitecer. E diz aí o texto que os discípulos estão reunidos. E uma vez reunidos, primeiro dia da semana, Jesus se faz presente no meio deles. A palavra de Jesus, a paz esteja convosco. Diz ali que 8 dias depois, ou seja, novamente o domingo, o Evangelho de João deixa claro para nós que a experiência pascal de Cristo acontece e é celebrada desde a primeira semana, no domingo, dia do Senhor. Se chamava primeiro dia da semana. A partir do mistério pascal, não mais o primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor. Assim como o judeu guardava o sábado, nós cristãos católicos guardamos o domingo, o dia da ressurreição, celebrando justamente o mistério pascal de Cristo. Estar presentes para poder, na verdade, receber essa paz. A segunda vez ali Jesus fala para Tomé, toque aqui na minha mão, não sejam incrédulos. Assim, olha o sinal da paixão, olha o sinal da crucificação, olha o sinal da minha entrega, paixão, morte e ressurreição de Jesus, para que no seu nome possamos ser perdoados. De Jesus, recebei o Espírito Santo. O pecado a quem vocês perdoares, eles serão perdoados. É por isso que esse domingo é chamado Domingo da Misericórdia. Falamos justamente do perdão que recebemos pela morte redentora de Cristo Jesus na cruz, que nos lava do nosso pecado. Convite que mergulhemos justamente no seu amor, na sua misericórdia, para que perdoados, possamos alcançar a misericórdia. Fazer uma experiência de crer. Fazer uma experiência de acreditar. Essas pessoas vivenciaram a fé. Eles dão para nós o testemunho dessa fé. E a ela nós somos chamados a fazer essa experiência do crer. De fazer a experiência de estar em Cristo Jesus. O Pedro aqui, por exemplo, na segunda leitura, a carta de Pedro, ele fala uma palavra muito interessante, olha. Sem terem visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para nós uma fonte de grande alegria, ele nos diz. Por quê? Porque nós obteremos aquilo que acreditamos, ou seja, a nossa salvação. A salvação redentora pela paixão, morte e ressurreição de Jesus, que nos conduz à nossa salvação, ou seja, à vida eterna. Como eu disse, essa experiência foi vivenciada inicialmente por um grupo de cristãos, a partir justamente do testemunho daqueles que estiveram com Jesus. O testemunho de fé. Esse testemunho, na verdade, da experiência da ressurreição de Jesus, é que chega até nós através dessas pessoas que foram vivenciando e testemunhando o que vivenciaram, para que nós também possamos aprender a vivenciar. Esse primeiro grupo, quem eles eram?
como, na verdade, eles se organizavam, como que eles eram vistos, o que eles faziam, o que os caracterizava, esses primeiros que testemunham a fé. Quem responde para nós é a primeira leitura. A primeira leitura aqui em livro do Atos dos Apóstolos, fala desse grupo inicial. Como é que eles eram? Diz aqui o texto para nós, os que haviam se convertido, ou seja, os que haviam feito a experiência do crer na ressurreição de Jesus, eles eram assim, perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Aí em 4 características, 4 pontos aí, caracterizando estas pessoas, perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Muito interessante essa informação, né? O próprio texto na sequência, ele diz que eles se reuniam constantemente, justamente para fazer essa experiência, perseverantes de ouvir. Sim, ouvir. Num primeiro momento, o Evangelho ainda não tinha sido escrito, nem as cartas de Paulo, nem as outras. Não precisava. Tinha os apóstolos. Eles se reuniam e esses ensinavam o que haviam vivenciado, testemunhado, junto com Cristo Jesus. Tem sido uma experiência simplesmente fantástica esse início, ouvir daqueles que haviam convivido com Jesus. A preocupação de escrever o texto, o Evangelho, ele é muito posterior. Ela surgiu quando essas comunidades foram aumentando, aqui, ali, outro lugar, já não tinha mais apóstolos para ir em todos os lugares, e aí o tempo foi passando em outras cidades, vamos escrever. Aí começa a nascer os evangelhos. Para você ter uma ideia, o primeiro evangelho que foi concluído, o Evangelho de Marcos, é quase 30 anos após a ressurreição de Jesus. Um tempo longo. A primeira carta de Paulo, por exemplo, é do ano 51. São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta. Jesus ressuscitou no ano de 33, ou seja, 18 anos. No primeiro momento, eles se reuniam para partilhar, ouvir da própria boca. Depois, assim como nós agora, nesse momento, o que fazemos? Meditamos e aprofundamos os ensinamentos de Jesus através dos ensinamentos dos apóstolos no texto bíblico, o Evangelho e as cartas. Somos chamados a repetir essa experiência de buscar e orientar-nos a nossa vida, buscando nessa fonte o Evangelho de Jesus. Mas o texto continua, além dessa perseverança em ouvir os ensinamentos de Jesus, eles eram também perseverantes na comunhão fraterna. O que era isso? O próprio texto explica para nós. Diz lá, cada um não considerava como seu aquilo que possuía, mas colocava em comum. Eu tenho citado nas outras missas, São Basílio, dos primeiros décadas, primeiro século dos cristãos, e ele dizia assim, olha, se cada um tivesse ou ficasse com aquilo que realmente fosse necessário para si, e o restante, além daquilo que é necessário, se colocasse em comum, se partilhasse, ele fala, não haveria necessitados, todos poderiam ser saciados. Está aí a resposta. A segunda característica que marcava esses cristãos era justamente essa. Além da perseverança nos ensinamentos, eles tinham uma comunhão fraterna entre eles. E aí eles eram perseverantes também, diz o texto, na fração do pão, que é a maneira que o texto bíblico primeiro se refere à Eucaristia, à missa. Jesus disse, esse é meu corpo, partiu, esse pão é o meu corpo, pão partido, é o corpo que dou para a nossa salvação, comei-o. Esse cálice é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, fazei isso em memória de mim. A terceira característica é justamente essa, fazer em memória de Jesus, a Eucaristia, o corpo e o sangue tomado em comum. Depois a última característica, a oração. Rezar. Se colocar numa dimensão de fé e de comunhão e chegar até Deus através das nossas orações. Semana passada na missa eu dizia justamente, pegando Santo Agostinho, ele dizia para nós que todas as vezes que a gente procura ser fiel, obediente a Deus,
a Ele nós buscarmos através da nossa oração, Ele vem até nós, fazer em nós a sua morada. Fazer Deus morar em nós através da nossa busca em nossas orações. Então podemos dizer isso, buscarmos como estamos buscando agora esse ensinamento dos apóstolos de Cristo Jesus. Rezarmos, colocarmos o pão fracionarmos o pão, partirmos o pão, comungarmos Jesus na Eucaristia. Para fortalecidos na palavra, fortalecidos na Eucaristia, buscando através da oração, possamos aprender a ser pessoas fraternas. Essa é a experiência que esses primeiros deixaram para nós, como um alimento para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé, de esperança, que possa estar presente em nós todos os dias de nossas vidas. Voltando ao Evangelho de hoje, coloca a experiência do estar presente e não estar presente, no caso, estar ausente. Quando Jesus deseja paz, convida-os naquele dia, diz ali o primeiro dia da semana, ao anoitecer, como agora, domingo, dia do Senhor, ao anoitecer, nós reunidos, Jesus se faz presente, a paz esteja convosco. Fazer a experiência dessa paz, contemplá-lo na sua paixão, morte e ressurreição, para que possamos, na verdade, com ele, professar que cremos, para chegar à vida eterna. Tomé não estava lá. E aí o Tomé pode representar todas as nossas tentações, ou tentações de fraquejarmos, de duvidarmos, de esmorecermos, para que nós possamos ser mais fortes que essa tentação. Precisamos nos fazer presentes. É como se o Tomé tivesse faltado à missa, eu gosto de usar essa expressão. E é por isso que ele não pôde fazer a experiência do mistério pascal. E aí fraqueja. Assim como nós fraquejamos também, como nós nos ausentamos. Quando nós não nos alimentamos nessa palavra, como nós não nos alimentamos na Eucaristia, e fica faltando para a nossa vida, para a nossa semana, professar que cremos. Tomé, depois de ver, ele disse, meu Senhor e meu Deus, Jesus diz, olha, você está dizendo porque você está me vendo. Bem-aventurados somos todos nós, aí nos incluímos a todos, que fazemos esta experiência do crer, pegando novamente ali Pedro na segunda leitura. Porque como ele mesmo diz, fazendo essa experiência do crer, é que nós alcançaremos a salvação. Com essa convicção em nós, em nossos corações, continuemos a nossa missa. Vamos